Neste dia 21 de setembro, em nosso calendário litúrgico, temos a festa do apóstolo e evangelista São Mateus. Esse texto da carta aos Efésios nos fala da igreja ministerial, dizendo como a igreja constitui no chamado de Deus, como um corpo formado por muitos membros. Cada membro desse corpo é importante naquilo que ele oferece para o bem do próprio corpo. Então ninguém é de menor importância. Como no corpo, os membros devem ser considerados todos importantes. Então na vida da igreja, os vários ministérios, as várias funções, os vários serviços são importantes. Esse ano estamos vivenciando o ano do laicato. Por um lado, nós temos na igreja os ministérios relacionados ao sacerdócio ministerial. A importância que nós temos na vida da igreja, o Santo Padre, os bispos, os sacerdotes, os diáconos, todos servidores do Evangelho na vida da igreja, estão para anunciar e testemunhar o Evangelho, gerando discípulos para Cristo, atraindo as pessoas para o seguimento de Jesus, para a vida de fé, para viver na graça de Cristo. E temos também na igreja uma rica atuação dos leigos. Tantos leigos assumem na vida da igreja tantos ministérios, se dedicam em tantas atividades, seja do anúncio da palavra, seja servindo na liturgia como ministros extraordinários, seja os catequistas, seja tomando parte nos conselhos pastorais, nos conselhos administrativos, uma igreja toda ministerial. Somos chamados a crescer em unidade e comunhão no corpo de Cristo. Os vários ministérios, os vários serviços, os vários carismas, os vários dons, todos na vida da igreja em atitude de comunhão, para o testemunho e anúncio do Cristo, para atrair também aqueles que estão afastados, para que venham para a vida de fé, para que venham para o discipulado de Cristo. Hoje, seja qual for a nossa atividade, o nosso compromisso que nos é pedido na vida da igreja, somos chamados, antes de tudo, a nos considerarmos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Não estamos na vida da igreja para prestar um serviço somente. Estamos na vida da igreja porque somos discípulos, porque queremos seguir Jesus de perto, porque queremos dar um testemunho da vivência do Evangelho. O Evangelho de Mateus, de maneira muito especial, nos aponta o caminho do discipulado, nos dando logo no início o Sermão da Montanha, o anúncio das bem-aventuranças. Então ali nós temos um programa de vida para o seguimento, para o discipulado de Jesus. Temos outra parte muito rica do Evangelho de São Mateus, quando Jesus anuncia o reino através de parábolas, nos ensinando a entrar na dinâmica do reino de Deus, a viver como a carta aos Efésios diz hoje, conforme a vocação que recebemos. É a vocação da filiação divina que nos torna participantes do reino de Deus. Somos chamados a viver nesse reino conforme a nossa vocação de filhos de Deus. Aí nós vamos viver a orientação, o programa de vida das bem-aventuranças. Aí nós vamos abraçar o caminho do reino que Jesus anuncia nas muitas parábolas. Ali Jesus nos ensina a viver na dimensão do amor fraterno, a viver na dimensão da partilha, a viver na dimensão do perdão,
como promotores da paz. Hoje, no calendário civil, nós temos o Dia Internacional da Paz, então, instituído desde 1981, com sua primeira comemoração em 1982, já uma comemoração de quase 30 anos. Talvez gere em nós uma certa dúvida, porque o dia 1º de janeiro é considerado o Dia Mundial da Paz. O dia 1º de janeiro é uma proposta da Igreja, como um dia que todos os cristãos são chamados a assumir no primeiro dia do ano o propósito de serem promotores da paz. Nós temos no Sermão da Montanha de São Mateus o anúncio da bem-aventurança: felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Então essa bem-aventurança é uma convocação dirigida a todos nós. No dia 1º de janeiro é um anúncio que se faz a partir da Igreja. Agora, o dia 21 de setembro, como hoje, é do calendário civil, é uma proposta da ONU. Nosso mundo está com certeza carente de paz. Vivemos um tempo de muitas tensões, de muitos conflitos, infelizmente ainda de muitas guerras. Lembramos bem que a campanha da fraternidade desse ano nos chamou e nos chama à superação da violência, dizendo que muitas vezes a mudança, a não violência deve começar dentro de nós, nas pequenas atitudes. Esse empenho pela paz precisa começar dentro de nós, como propósito, como esforço, nas pequenas atitudes que ajudam na construção da paz, até que essas atitudes possam atingir outras esferas, outros ambientes. Gostaríamos muito que todas as instituições, todos os governos se empenhassem verdadeiramente pela construção da paz. Vivemos hoje um tempo que deveríamos ter, na base da educação, a orientação para as atitudes de paz. A campanha da fraternidade, ao dizer da não violência, nos mostrou atitudes corriqueiras do dia a dia, que muitas vezes impede a paz e o bom convívio entre nós. A atitude hoje que sabemos que afeta e rouba a paz e gera conflito entre nós, como discriminação, preconceito. É o que nós vemos hoje no Evangelho. Um olhar seletivo. Às vezes temos esse olhar na direção do irmão, não o olhar do amor fraterno, não o olhar do acolhimento, do perdão, não o olhar do respeito, mas às vezes temos o olhar seletivo. Às vezes nós temos o olhar do preconceito, da discriminação. Disseram nesse Evangelho aos discípulos de Jesus: vosso mestre come com pecadores e cobradores de impostos. Esses não deveriam estar com Jesus, é o que dizem aqui os mestres da lei. Que não sejamos estes que têm este olhar de condenação, esse olhar de preconceito, esse olhar de discriminação. Vemos entre nós muito preconceito, muita discriminação por razão de raça, por razão de cultura e por razões até de práticas religiosas. Quantas divisões, quantas discriminações temos entre nós por essas razões. Temos ainda a chamada intolerância, quando não aceitamos o diferente, quando nós queremos enquadrar o outro nos nossos conceitos e nos tornamos às vezes fanáticos e intolerantes e geramos muitas discórdias entre nós. O mundo que nós vivemos é um mundo plural, é o mundo da diversidade, onde nós temos aqui, convivendo no mesmo espaço, no mesmo ambiente, culturas, raças, práticas religiosas diferentes. Somos chamados neste ambiente a ter atitudes de escuta, de entendimento, de respeito, de diálogo.
para a promoção da paz. O Papa Francisco nos diz que o caminho para a paz passa pelo reconhecimento de que todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Uma só palavra, diz o Papa, define o caminho da paz. Essa palavra chama irmão. Somos chamados a nos sentir família de Deus, para além de uma fronteira religiosa, mas pela razão antropológica. Somos seres humanos, sendo seres humanos, somos filhos do mesmo Deus. E devemos nos sentir irmãos uns dos outros. E tratar o outro com amor e respeito, independente da sua raça, da sua cultura e da sua prática religiosa. Vemos ainda um contexto chamado de injustiça e desigualdade social. A paz é fruto da justiça. Não se promove a paz com desigualdade social, com injustiça, com exploração. Esse modelo político e econômico predominante no mundo de hoje, caracterizado pela concentração de renda a favor de alguns e pelo estado de pobreza e negação de direitos contra tantos outros. Esse contexto de desigualdade, de injustiça, de exploração, nesse contexto não conseguimos alcançar a paz. A paz é fruto da justiça. Ela provém de um caminho de solidariedade, de partilha, de igualdade, de direitos assegurados, onde não podemos ter de um lado privilegiados, com direitos e concentração de rendas assegurada, e de outro lado, pobres, sem as condições básicas para uma vida digna. É uma injustiça, é uma exploração. Por esse caminho a paz não se constrói. Estamos aí vivendo o ano eleitoral. Gostaríamos muito que todos os candidatos desse pleito eleitoral assumissem um verdadeiro compromisso pela paz. É que não levantassem bandeira de intolerância, de discórdia, de brigas, que assumissem a atitude do entendimento e do respeito, desde o momento da campanha eleitoral, para que possam efetivar depois no exercício do serviço público a que serão chamados após eleitos, revestido daquela autoridade, da autoridade daquele mandato que vão receber nas urnas, que pudessem ter um propósito verdadeiro pela paz. Violência gera violência, amor gera paz. Então não podemos pensar uma campanha eleitoral que tenha propósito de violência, acreditando que dela virá a paz posterior. Não é por esse caminho que vem a paz. Pensemos nos símbolos. Se nós temos um símbolo de violência, dele não pode vir paz. Violência vem, símbolo de violência gera violência. Símbolo de paz constrói paz. Nós precisamos ensinar às pessoas a cultura do abraço, é a cultura do entendimento, é a cultura do respeito, é a cultura da partilha. Não podemos ensinar a cultura da vingança, não podemos ensinar a cultura da morte. Não é por aí que se constrói paz. Pensemos bem nos pequenos e nos grandes gestos, nas pequenas e nas grandes decisões. Eu estou oferecendo a minha colaboração para um mundo de paz? Somos chamados a abraçar esse propósito como uma atitude interior que faz parte da minha vida. No que depender de mim, estou construindo a paz. Se cada pessoa puser esse propósito nas suas atitudes, a menor que seja, com certeza estaremos construindo um mundo de mais paz, de mais união, um mundo solidário e fraterno, um mundo de amor e de acolhimento, de respeito e de paz. Assim seja.